Olá! Esta videoaula apresenta o resumo da disciplina de Finanças e Gestão Tributária Municipal. Vou iniciar com a seguinte pergunta: qual a importância para os gestores municipais brasileiros em conhecer e entender o funcionamento das finanças e da gestão tributária? Antes de responder essa pergunta, vamos considerar alguns aspectos que envolvem a relação entre governo e sociedade. Não se pode negar que a boa gestão da economia do setor público possui papel relevante na vida dos cidadãos de qualquer país. Os governos dispõem de receitas, tais como os tributos, empréstimos e outras fontes, para que possam realizar as despesas, tais como benefícios sociais, como Bolsa Família, o pagamento do funcionalismo público, a realização de obras públicas e diversas outras modalidades de gasto. A arrecadação e o gasto público são importantes para a existência de serviços não lucrativos para a iniciativa privada e que também contribuem para a redução das desigualdades entre as áreas do território e entre as pessoas. Por exemplo, a redução das desigualdades de renda entre os brasileiros é feita por meio dos benefícios sociais, tais como Bolsa Família, habitação social com juros baixos e outros programas. Na realidade, o que o governo está fazendo é arrecadar tributos da sociedade e devolvê-los, alterando a forma como estes seriam alocados e distribuídos, caso não existisse o governo. Vamos a outros exemplos. O primeiro é a localização de uma agência bancária em um município pobre, situado bem distante da capital. Lá encontramos uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa, uma agência dos Correios. É quase certo não ser lucrativo para um banco privado manter uma agência lá, nem a uma empresa privada de entrega de malotes e cartas. Outro exemplo é o da existência de uma estrada, ligando a zona rural à sede de um pequeno município, cuja construção e conservação dependem das decisões e ações do governo. Nas duas situações, o governo está alocando recursos, isto é, colocando pessoas, equipamentos, dinheiro, etc., que lá não estariam se essa decisão dependesse individualmente ou de cada um de nós ou ainda de empresas privadas, por não ser lucrativo. Desta forma, o tributo é de importância fundamental para que o Estado possa promover o desenvolvimento econômico, executando parcial ou integralmente os investimentos em infraestrutura física e social, de caráter coletivo, especialmente em relação aos projetos que demandam grande volume e longo prazo de recuperação dos valores investidos e taxas de retorno comparativamente inferior às obtidas na exploração das atividades privadas. Respondendo agora à pergunta apresentada no início desta videoaula, qual a importância para os gestores municipais brasileiros em conhecer e entender o funcionamento das finanças e da gestão tributária? É importante ao gestor conhecer e entender o funcionamento das finanças e da gestão tributária a fim de que possa analisar os processos referentes à arrecadação de tributos e aos repasses financeiros entre as esferas federal, estadual e municipal, conforme as competências tributárias e de acordo com as responsabilidades na gestão das políticas públicas atribuídas a cada uma dessas três esferas. O pleno desenvolvimento dessa capacidade é que possibilitará ao gestor contribuir na melhoria da gestão da economia do setor público, a qual possui papel relevante na vida dos cidadãos. Uma vez compreendido o funcionamento do sistema tributário, será possível: 1. Avaliar as políticas tributárias e fiscal sob a abordagem da eficiência e da equidade, tendo em vista a estrutura das relações econômicas e financeiras entre o governo central, os estados e os municípios. 2. Planejar a matriz de arrecadação de recursos com base na capacidade de pagamento dos impostos, das taxas referentes à contraprestação de serviços e das receitas de contribuições previstas no Código Tributário do município. 3. Estabelecer os limites da participação dos governos federal e estadual no conjunto dos investimentos e custeio do governo local. 4. Empregar os conceitos de evidenciação e consolidação das contas públicas. 5. Planejar, acompanhar e controlar a política tributária municipal e estimar valores de arrecadação de receitas municipais próprias baseadas no conhecimento do funcionamento da economia local. 6. Aplicar metodologias científicas voltadas para o aumento da arrecadação tributária municipal, avaliar metas de crescimento local apoiadas nos investimentos em infraestrutura realizados com recursos de parcerias entre governos municipais, estaduais, federal e outros agentes públicos e privados, e metas de arrecadação de receitas municipais próprias baseadas no conhecimento do funcionamento da economia local. E 7. Discutir de maneira conjunta com os governos federal e estadual
formas alternativas de composição de recursos de transferências constitucionais, legais e voluntárias, para a inclusão no orçamento municipal. Nesta videoaula, queremos destacar outros aspectos que são essenciais você conhecer, que são 1. Sistema Tributário Nacional. 2. A divisão tributária. 3. Competências da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 4. Receitas públicas. 5. Tributos municipais. 6. Gestão tributária e de cadastro. 7. Receitas próprias e receitas compartilhadas. Sabemos que muitas pessoas, apesar de seus esforços, não conseguem emprego, habitação, alimentação, entre outros. Também sabemos que para o funcionamento eficiente das atividades agrícolas, comerciais, industriais e de prestação de serviços, há necessidade de existência de estradas, ferrovias, viadutos e de outros meios de transporte de mercadorias e de pessoas. Estes são alguns exemplos de casos em que faz necessária a intervenção do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. A assistência ao desempregado, o financiamento da habitação a juros baixos, o vale alimentação, a construção de estradas, ferrovias, viadutos e etc., é custeada com recursos da cobrança de tributo pelos governos municipais, estaduais e federal. Há outras razões e justificativas para a cobrança de tributos. Mais informações você encontrará na leitura do capítulo 1 do Caderno de Estudos da disciplina. A responsabilidade pela tributação no Brasil é dividida entre os governos municipais, estaduais e federal. Cada ente tributante deve observar os limites da parceria de poder impositivo que lhe foi atribuída. Cada um deles cobra de seus cidadãos e das empresas impostos, taxas e contribuições. Como exemplos, pode-se citar os municípios que cobram o IPTU, o ISS, etc. Os estados cobram o ICMS, o IPVA, etc. E o governo federal cobra o IPI, o IOF, entre outros. Outros exemplos da cobrança de impostos, além das taxas e contribuições, são apresentadas no capítulo 2 do Caderno de Estudos. Competências da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Da mesma forma que há uma divisão das competências entre municípios, estados e governo federal para a cobrança de tributos, também há a divisão das competências para criar tributos. Mas por que existe essa divisão? De acordo com o artigo 1º da nossa Constituição, o Brasil é uma república federativa formada pela União de Estados e Municípios e do Distrito Federal, que politicamente e administrativamente são autônomos. Mas para serem totalmente autônomos, dependem de serem financeiramente autônomos também. Por essa razão é que há a divisão de competência de cada um deles para instituírem seus próprios tributos. Todo cidadão tem o direito de ser informado sobre o destino dos tributos que deles são cobrados pelos governos. Por essa razão, os órgãos públicos devem executar os procedimentos necessários para oferecer informação correta, consistente e principalmente de fácil entendimento pelo cidadão comum, a fim de que ele próprio possa exercer de forma plena a cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas. Cada um dos 5.560 municípios possui, assim como os 27 estados e o governo federal, competências próprias para cobrar e instituir tributos. Existe, portanto, a necessidade de se estabelecer controle, supervisão e coordenação dessas atividades, para que todos os entes federativos trabalhem de maneira uniforme. Os órgãos do governo federal pertencentes à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão são responsáveis pela padronização das normas e procedimentos de natureza contábil, financeira e orçamentária e se relacionam de maneira direta e constante com as secretarias de Fazenda e Finança dos estados, municípios e Distrito Federal. Investigue no capítulo 4 como é a classificação, destinação e o registro das receitas públicas no Brasil. Tributos municipais. É de suma importância que os municípios informem aos seus cidadãos sobre as suas ações, pois é nos municípios que são gastos os recursos que foram arrecadados nos governos estaduais e federal, além da própria arrecadação municipal. Assim, se faltam escolas ou professores ou merenda escolar, ou se os banheiros escolares estão sem funcionar, a quem deveremos culpar?
Se faltarem vias de acesso às estradas principais, ou se faltam ambulâncias, ou se a delinquência juvenil é crescente, a quem se deve responsabilizar? Tais falhas podem decorrer de má gestão administrativa ou de incapacidade técnica em relação a cada um dos setores responsável pela execução das políticas públicas. Pode, porém, estar associada à incapacidade do município em acompanhar e controlar a sua política tributária, não cobrando IPTU, concedendo descontos no ISS, não cobrando ITBI. Ou seja, o município não cumpre com suas responsabilidades de formular, planejar, coordenar, orientar, supervisionar, acompanhar, implementar, controlar e avaliar a execução da política tributária municipal, aí incluídas as competências de lançar, fiscalizar e de cobrar tributos. Você pode aumentar a sua capacidade de analisar essas situações ao ler de maneira atenta este capítulo, pois nele estão contidas as informações necessárias para que o município desempenhe de forma eficiente as suas ações tributárias e fazendárias, explorando ao máximo o potencial econômico das atividades em seu território. Acabamos de falar da responsabilidade sobre a falta de escolas ou professores, ou merenda escolar, ou se os banheiros escolares estão sem funcionar. Imagine que os governos federal e estadual repassaram os recursos para a Secretaria Municipal de Educação. Neste caso, devemos então responsabilizar o governo municipal. Será que isto pode ser verdade? Como podemos nos certificar que houve o repasse dos recursos ou que o valor repassado foi correto e executado na data regulamentar? Será que o município informou um número de alunos ou de escolas inferior ao real e os recursos repassados foram insuficientes? Como podemos nos certificar sobre esses fatos? Pode ocorrer, por exemplo, que o município não disponha de uma base de informações e dados eficientes sobre a realidade do potencial econômico em seu território. Com isso, pode estimar de forma errônea o valor da arrecadação própria e, caso superestime a arrecadação, poderá pensar que a capacidade de gasto é superior à real e incorrer em déficit de suas contas. Portanto, é fundamental que o município envie os esforços necessários para constituir e fortalecer de maneira sistemática o conhecimento sobre sua base territorial, tanto no que se refere a potencial de arrecadar, cadastro de atividades econômicas, agricultura, comércio, indústria e serviços e cadastro de imóveis, quanto às necessidades de gasto público, saúde, assistência social, ensino, habitação, urbanismo, etc. Além da gestão financeira e administrativa da prefeitura, investindo no que há de mais valioso, no seu corpo de servidores. Você sabe qual é a diferença entre gestão tributária e a gestão fazendária mencionadas anteriormente? É tudo a mesma coisa? Você sabe qual o perfil do servidor apropriado para desenvolver suas funções de forma eficiente em uma ou outra secretaria? Realize a leitura do capítulo 6 de seu caderno de estudos e tire as suas conclusões. Por que há municípios pobres e ricos? Porque a base econômica dos municípios são diferentes. Essa base econômica é fruto da história do município. Então, por que o governo federal não equaliza as receitas dos municípios, transferindo o exato montante entre estes, retirando dos municípios que mais arrecadam e dando para os que menos arrecadam? Este não é um raciocínio correto. O volume de transferência deve ser calculado levando-se em conta quanto o município deveria gastar, no mínimo para atender às necessidades da população residente em seu território e confrontando-se com as receitas próprias do município. Existe no Brasil um sistema de transferências entre os governos que procura solucionar os problemas ora descritos. Você verá como ele funciona e quais os principais instrumentos utilizados para reduzir as diferenças entre o que os municípios arrecadam e gastam, ao ler o capítulo 7. Nesta videoaula, você viu que o gasto público é custeado com recursos oriundos da cobrança de tributos pelos governos municipais, estaduais e federal, sendo a responsabilidade pela tributação dividida entre esses governos, por meio da cobrança de impostos, taxas e contribuições, cuja competência da instituição é também dividida entre os três entes. Como todo cidadão tem o direito de ser informado sobre o destino dos tributos que deles são cobrados pelos governos, os órgãos públicos devem executar os procedimentos necessários para oferecer informação correta, consistente e principalmente de fácil entendimento pelo cidadão comum, a fim de que ele próprio possa exercer de forma plena a cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas. De suma importância que os municípios
Informem aos seus cidadãos sobre as suas ações, pois é nos municípios que são gastos os recursos que foram arrecadados nos governos estaduais e federal, além da própria arrecadação municipal, a fim de que seja possível determinar a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na execução das políticas públicas, os quais dependem da qualidade da gestão local e da coordenação entre os governos municipais, estaduais e federal. Por que há municípios pobres e ricos? Porque a base econômica dos municípios são diferentes. Essa base econômica é fruto da história do município. Então, por que o governo federal não equaliza as receitas dos municípios, transferindo o exato montante entre estes, retirando dos municípios que mais arrecadam e dando para os que menos arrecadam? Este não é o raciocínio correto. O volume de transferência deve ser calculado levando-se em conta quanto o município deveria gastar, no mínimo, para atender às necessidades da população residente em seu território e confrontando este valor com as receitas próprias do município. Mas como podemos nos certificar que houve o repasse dos recursos ou se o valor repassado foi correto e executado na data regulamentar? Será que o município dispõe de processos e instrumentos de gestão tributária eficiente que nos assegure da correção dos dados? Como existe no Brasil um sistema de transferências entre os governos que procura solucionar os problemas ora descritos, resta saber se esse sistema é o ideal ou se ele pode ser melhorado. Este é o principal objetivo desta videoaula, fazer com que você possa aumentar a sua capacidade de analisar essas situações ao ler de maneira atenta o caderno de estudos da disciplina. Bons estudos!